Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs da comunidade evangélica Trindade de Voti e também demais pessoas que estejam nos assistindo nesse momento de culto. É com alegria que eu vos saúdo na manhã deste domingo, dia 26 de julho, 8º domingo após Pentecostes, quando nós somos saudados com o lema da semana, com as palavras do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu repito, Simão Pedro respondeu a Jesus: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa pergunta também é feita por muitos de nós nos dias de hoje, pessoas que se perguntam pelo sentido de vida, pessoas que se perguntam pelo que está à frente, muitos se perguntam, e agora, o que fazer? A palavra de hoje, ela nos convida a confiarmos no Senhor Jesus Cristo, que tem um plano, que tem um propósito para com a nossa vida, que está à nossa frente e que está ao nosso lado. Assim eu vos saúdo neste domingo, que também lembramos do Dia dos Avós, Dia das Avós, essas pessoas especiais, como alguém disse, pessoas feitas de açúcar, que nos alegram, que nos acompanham e que passam tantas coisas boas na nossa vida. Quem de nós não lembra de tudo aquilo que os nossos avós, as nossas avós nos fizeram, de palavras de carinho, de palavras de incentivo, de brincadeiras, de doces, de bolachas, de tantas coisas gostosas na nossa vida. Esses avós e essas avós que também agora, nessa época toda especial de pandemia, muitas vezes estão sozinhos nas suas casas, que possamos também nos lembrar com muito carinho daqueles que fazem parte da nossa vida e que transmitiram tantas coisas boas a cada um e a cada uma de nós. Nós queremos iniciar esse culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido para que nós possamos ter um momento de oração. Nós oramos. Obrigado, Deus querido e amado, porque mais uma vez, nesta manhã, nos restabeleceste o fôlego da vida. Nós queremos te agradecer, ó Senhor Deus, porque Tu tens estado à nossa frente, porque Tu tens nos cuidado, ó Senhor, e porque agora podemos iniciar mais uma semana conforme o Teu querer. Muito obrigado por todo o Teu amor, por todo o Teu cuidado conosco até aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra também pôde chegar à nossa vida, porque um dia nós podemos Te conhecer, nós podemos ouvir dos Teus planos e dos Teus propósitos, e aqui nós estamos, ó Senhor Deus. Tu tens as palavras da vida eterna para nós. Tu sabes aquilo que é bom para conosco, para com a nossa família, a nossa comunidade e também toda a humanidade. Nós queremos Te pedir, ó Senhor, que também nesta manhã e nesta semana Tu aceites a nossa oração, o nosso louvor e Tu venhas nos preencher, ó Senhor Deus, a nossa vida com a Tua palavra. Nós confiamos em Ti, ó Senhor, apesar de muitas vezes não entendermos tudo aquilo que acontece conosco ou com as pessoas ao nosso redor. Mas nós queremos afirmar e reafirmar nesta manhã que Tu és o Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida e o nosso ser. Assim nós oramos e agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia, noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador. De paz, de amor e de alegria.
Oremos. Sim, ó Deus, nós te agradecemos, te louvamos, porque mais uma vez Teu Espírito Santo nos reúne como um só corpo para juntos aprendermos da Tua santa palavra. Obrigada, Senhor Deus, porque nós sabemos que só Tu tens as palavras de vida. Obrigada porque um dia, ó Deus, Tu tocaste os nossos corações, as nossas mentes e nos converteste a Ti, Senhor. Nós queremos agora, Deus, como Teus filhos que foram redimidos pelo Teu santo sangue na cruz, clamar pelo Teu perdão, porque muitas vezes, ó Deus, mesmo sabendo que só Tu tens as palavras de vida, nós nos tornamos surdos à Tua palavra, nós nos tornamos duros ao agir do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos um coração de carne, um coração que se compadece com a dor das pessoas. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes nós não sabemos amar. Muitas vezes, Deus, nós somos indiferentes à dor das pessoas. Muitas vezes, ó Deus, nós não nos compadecemos da dor que as pessoas sofrem, da dor pela doença, da dor pelas enfermidades, pela dor, Senhor, daquelas pessoas que não têm o mínimo para viver, pelas pessoas, ó Deus, que são injustiçadas. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes nós também deixamos de evangelizar e anunciar a Tua santa palavra, que traz sentido de vida, que cura, que transforma. Por isso tudo, ó Deus, nós te clamamos, tem piedade de nós. As dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com Tua salvação, a Tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O Teu poder sustenta o testemunho do Teu povo, Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Nós clamamos pela piedade do Senhor, clamamos pela volta do Senhor, pela compaixão do Senhor. E nós podemos estar certos de que também no tempo de sofrimento, Deus está conosco, Deus se compadece das nossas dores, Deus vem ao nosso encontro, ouve o nosso clamor e também nos perdoa os pecados. Por isso eu anuncio a todos vocês que clamaram pelo perdão do Senhor, que clamaram pela piedade do Senhor, que possam receber dele o perdão. Em nome de Jesus, amém. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender Teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor,
A Bíblia é a carta de amor de Deus para a nossa vida. Se eu tivesse que definir a Bíblia em uma só palavra, eu a definiria com a palavra amor. Uma palavra tão pequena, mas de tão difícil entendimento. Eu diria que um sinônimo de amor é aceitação. É o que Deus faz conosco através de Jesus Cristo. Ele nos aceita na sua presença e no seu reino. O texto para a pregação nesse 8º domingo após Pentecostes encontra-se no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 até 39. Se você está com a sua Bíblia ali perto de você, abra ela em Romanos, capítulo 8, dos versículos 26 até 39. Eu leio aqui na tradução Nova Linguagem de hoje. É a tradução que nós usamos aqui nos nossos cultos. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. E Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está ao nosso lado, quem pode nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as outras coisas? Quem acusará contra quem Deus escolheu? Ninguém. Nem o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de Ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Obrigado, Deus querido e amado, pela Tua santa palavra. E vem agora explicá-la ao nosso coração e mente, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Romanos é um livro extremamente atual para todas as épocas, inclusive para a nossa. E nessa carta nós encontramos profundas instruções no tocante à vida e à doutrina. De todas as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, a epístola aos Romanos é a que contém a maior exposição de sua parte sobre o Evangelho. E além dessa referência direta
dados bibliográficos presentes nos capítulos 1, 15 e 16 não deixam dúvida de que Paulo de Tarso foi realmente o autor da carta de Romanos. Muito provavelmente ele escreveu essa carta pouco antes de sua visita a Jerusalém. As maiores evidências apontam para o período descrito em Atos capítulo 20, versículo 2, durante os meses que o apóstolo ficou na Grécia, mais precisamente em Corinto. Considerando as muitas atividades desenvolvidas por Paulo nesse período, a melhor data seria datá-la entre o fim de 55 e o primeiro semestre de 58 depois de Cristo. Na carta aos Romanos, Paulo une os principais temas das Escrituras. Ele fala sobre pecados, sobre leis, sobre julgamento, destino humano, fé, obras, graças, justificação, santificação, eleição, o plano da salvação, a obra de Cristo e do Espírito. Ele fala sobre esperança cristã, a natureza e a vida da igreja, o lugar dos judeus e gentios nos propósitos de Deus, a filosofia da igreja, a história no mundo e o significado e a mensagem do Antigo Testamento e os deveres da cidadania cristã e os princípios de retidão e moralidade pessoal. Eu quero na pregação de hoje destacar 5 pontos que eu julgo serem muito importantes na vida cristã. O primeiro: a partir do nosso batismo, nós somos aceitos na presença de Deus e somos selados com o selo do Espírito Santo. Isso quer dizer que nós não estamos sozinhos e desamparados nesse mundo. Enquanto pequenos, nós dependemos total e completamente dos cuidados e da presença dos nossos pais ou responsáveis. À medida que nós crescemos e o nosso entendimento se amplia, nós vamos tomando nas mãos várias decisões sobre a nossa vida, decisões grandes e pequenas, que impactam não somente a vida atual, mas também a vida futura. Mais e mais nós tomamos passos que nos alavancam para a frente, para uma condução madura e independente. Eu me arrisco a dizer que cada vez mais nós cortamos o que restou do cordão umbilical que nos amarrava ao nosso começo. E nesse processo nós acertamos e erramos. Nós temos gratas surpresas, mas também temos grandes medos e sustos. É bem verdade que na atual geração, devido a vários fatores, está se levando bem mais tempo nessa experiência do que gerações passadas. Há estudiosos que afirmam que a adolescência está se estendendo até os 28 anos de idade. O fato é que em algum momento nós precisamos crescer e tomar o rumo das nossas vidas nas nossas mãos, independentemente do que aconteceu ou não aconteceu anteriormente. Preparados ou não, precisamos enfrentar os desafios da vida com todos os seus encantos e surpresas, mas também com as suas dificuldades e decepções. Assim como nós crescemos fisicamente, nós também crescemos espiritualmente e buscamos no Senhor forças e orientação para a caminhada da vida. Mas assim como a nossa vida espiritual também tem altos e baixos. Há dias em que nós somos campeões da fé e nos quais de nada duvidamos, e em tudo cremos e em tudo damos graças a Deus. Mas também há dias que estamos cheios de dúvidas, de incredulidade, de desalento. O bom é que não somos desassistidos pelo Espírito Santo em nenhum desses momentos. O versículo 26 diz: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Sim, podem acontecer momentos de dificuldades nos quais a oração de alguém seja somente uma palavra: Senhor, Deus,
Ajuda-me. O Espírito Santo rapidamente entra em ação e leva diante do trono de Deus, perante o Senhor, a situação a qual nós não conseguimos dizer e expressar em palavras. O nosso sentimento, a nossa situação é colocada diante de Deus. O nosso silêncio, o nosso choro, o nosso olhar para cima também podem ser interpretados como uma oração. E ao final, a paz de Deus, ela invade os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Por isso nós somos chamados a confiarmos no Espírito Santo, o Consolador. Ele nos leva à presença de Deus e de Jesus. Uma boa dica de oração pode ser a leitura dos Salmos, que na verdade são orações e cantos do povo de Deus no Antigo Testamento. Se a angústia tomar conta da sua vida, da sua oração, faça da leitura dos Salmos a sua oração. Se a sua atual oração estiver passando por um período de lágrimas, lembre-se do Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nada é para sempre. O choro vai passar e a alegria tomará conta do seu coração. Então somente creia. O segundo ponto que eu quero destacar nessa parte da palavra de Deus proposta para o dia de hoje é o versículo 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Todo crente sabe que não está aqui nesse mundo por acaso. Nós viemos ao mundo como um belo pensamento do amor de Deus. Ele tem um propósito para conosco. E sabemos que os planos de Deus para conosco são bons, perfeitos e agradáveis. E existe uma só pessoa nesse mundo que pode mudar o plano de Deus, que somos nós mesmos quando nós o fazemos através da nossa desobediência. Deus não obriga ninguém a viver com Ele, mas Ele convida gentilmente. E ao aceitar o convite do amor de Deus, eu preciso saber que Ele me guiará e me conduzirá por todos os meus dias até a eternidade. Ao nos acontecer algo de bom ou de muito ruim na nossa vida, cabe nos perguntar o que podemos aprender com isso. De que maneira isso vai nos ajudar na nossa caminhada de fé? Naturalmente, nós não fazemos essa pergunta quando tudo vai bem na nossa vida. Você já se questionou por que Deus é tão bom para com você? Por que Deus é tão bom contigo? Porque Ele te colocou dentro de uma família que está ao teu lado e te ama? Porque Deus te deu uma casa para você morar? Porque Deus está te dando sustento para a tua sobrevivência e da tua família? Você já se perguntou a Deus por que você não tem nenhuma doença? Dificilmente alguém se faz essas perguntas. Mas quando algo acontece de ruim, ou seja, fora do esperado e do planejado, a primeira pergunta que muitas pessoas se fazem é: por que, meu Deus? Por que comigo, meu Deus? O que eu fiz para merecer isso? Tanto as coisas boas como as difíceis servem para balizar a nossa vida, para nos manter em equilíbrio na caminhada. Eu quero te dizer que se tua situação estiver boa e agradável, agradeça a Deus e o louve, e medite sobre o que você pode aprender com esta situação. Se você estiver numa situação difícil e inesperada, clame pela ajuda do Senhor e medite sobre o que você pode aprender nessa situação. E peça ao Senhor que Ele lhe ensine a superá-la, a contorná-la, ou então a conviver com ela. O importante é ver a presença de Deus em todas as situações da vida. É como se Ele nos dissesse: estamos juntos, sigamos em frente. Eu vejo muitas pessoas dizerem em situações: e aí, estamos juntos? E Deus nos diz: sim, nós estamos juntos, vamos em frente.
E aí eu já entro no próximo ponto que eu quero destacar, que é o versículo 31. Diante de tudo isso, o que podemos nós dizer? Se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Queridos e amados, nós temos ao nosso lado a pessoa mais poderosa nesse mundo, o Criador de tudo aquilo que nós vemos e existimos, e também daquilo que nós não vemos. Existem muitas promessas que acabam sendo desfeitas durante a vida. Chamou-me a atenção essa semana uma notícia que agora, devido à pandemia do coronavírus, divórcios podem ser feitos via online. Não é mais nem necessário ir a lugar nenhum, mas através de alguns cliques no celular ou no computador, o sim feito diante do altar de Deus pode ser desfeito. É mais ou menos como deletar um estado civil. Pessoas um dia enamoradas, apaixonadas, cheias de planos e desejos, deixam de exercer a parceria de um momento para outro, deixando marcas irreparáveis em suas vidas e também na vida de familiares. Parceiros de negócios que um dia construíram juntos um negócio, que selaram um pacto de confiança, destroem tudo isso através do vírus da desconfiança e da traição. Amizades que um dia começaram através de um belo gesto, desfazem-se em poucos momentos por causa da falta de diálogo, da compreensão ou de escuta. O mundo gira em torno do umbigo das pessoas. A grande maioria, lamentavelmente, pensa apenas em si, nos seus desejos e nos seus prazeres. Não deveríamos muito mais tentar colocar no lugar do nosso próximo e tentar ver o que está acontecendo com ele, nos colocarmos no lugar do outro? Ao contrário das pessoas, Deus, Ele é fiel e imutável. Ele está conosco e não abre mão disso. Ele nos ama, Ele nos escuta e nos compreende. É bem verdade que nós, por algum motivo ou outro, podemos acabar nos afastando do Senhor por muitas vezes, mas em nenhum momento Ele se afasta de nós. E ao vermos que nos afastamos, que erramos, podemos voltar a Ele sem sermos discriminados ou deixados de lado. Deus nos assiste nos momentos de alegria, de vitórias e também nos momentos de derrota, de tristeza, de doença ou necessidade. Mesmo que todos nos abandonem, nos deixem de lado ou nos esqueçam, Deus continua sendo fiel. A pergunta é se nós queremos essa proteção e o cuidado de Deus. Em Mateus capítulo 23, 37 nós lemos: ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não o aceitastes. Creia, Deus está contigo e não vai abrir mão da tua vida. O quarto ponto, versículo 35. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? Não, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós vivemos em um mundo onde tudo tem o seu preço. Disse que precisamos fazer por merecer. Se as coisas vão bem, é porque eu fiz a minha parte direito e mereço tudo aquilo que eu estou vivendo. Caso contrário, caso as coisas não estejam indo bem, é porque eu não mereço e eu falhei na minha tarefa. É incrível ver a tristeza de pessoas que ficaram em segundo lugar na classificação de um vestibular ou de um concurso. Para a sociedade conta somente o primeiro lugar, o resto é resto. Eu quero lembrar aos irmãos e irmãs que a caminhada da vida de fé nada tem a ver com merecimento ou classificação.
Na vida de fé não existe primeiro lugar, segundo lugar ou terceiro lugar, mas importa permanecer na caminhada e chegar ao final, apesar dos apesares, apesar das dificuldades, apesar das tentações, apesar dos medos e apesar das dúvidas. A palavra de Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." O que é ser fiel? É obedecer, é fazer a coisa certa, é persistir, é continuar apesar de tudo e de todos. Talvez a palavra persistência esteja um tanto desgastada nos nossos dias. Há pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, sempre querem algo novo, sempre querem algo diferente. A má notícia é que o novo de hoje se torna o velho de amanhã. Pessoas não satisfeitas consigo mesmo estarão sempre correndo atrás do vento, estarão sempre correndo atrás de algo novo e diferente que nunca chega. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será para sempre. A palavra de Deus é imutável e ela nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus. Ao pecarmos e errarmos, nós temos advogado perante Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso intercessor. Nós podemos confessar o nosso pecado, nos arrependermos e voltarmos aos braços do Pai. Sim, dificuldades e adversidades fazem parte da vida. O Senhor Jesus nos advertiu muito bem em João 16:33. "Tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo passareis por tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Pessoas que sempre estão sorrindo, que sempre estão bem, que sempre estão dizendo que tudo está legal, que não há dificuldade nenhuma. Ali, algo de podre está se tentando esconder. Porque a vida, queridos, ela não é somente feita de sorrisos, de coisas boas, de felicidade. Sim, que bom se nós temos muitos momentos desse, mas a vida também tem dificuldades, ela também tem pesares, ela também tem dores. A vida não é um mar de rosas, a vida não é um paraíso na terra, a vida não é a satisfação de todos os meus desejos e vontades, mas ela é uma caminhada, como já dito antes, de altos e baixos, de retas e de curvas, de estradas asfaltadas e de estradas de chão esburacadas. Há coisas que podem ser evitadas, outras não. E aí a solução é enfrentar e fazer o melhor possível. E por final, o versículo 37. Conforme a tradução de Almeida, corrigida e fiel: "Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou." Somos mais do que vencedores, não por nossos méritos ou por nossas obras, mas pelo que o próprio Jesus fez e conquistou por nós na cruz. Mesmo que o mundo queira nos mostrar o contrário, a batalha já está ganha em Cristo Jesus. Jesus já fez tudo por nós e Ele o faz por amor. Ser vencedor não significa ser o primeiro, não significa ter a melhor casa, o melhor emprego, o melhor carro. Significa saber ter a vida nas mãos e na presença do Senhor, e nada pode abalar isso, nem forças ocultas, nem principados e potestades, nem Satanás e seus anjos malignos. Mesmo que as forças da maldade atentem contra as nossas vidas, não terão como nos atingir, pois fomos salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Nós podemos viver a nossa vida na plenitude, sabendo que há alguém que olha por nós, que nos ajuda e nos abençoa, e que não abrirá a mão de nós de forma alguma. Nós podemos estar tristes e desanimados por momentos, isso faz parte da vida, mas em seguida nós seremos lembrados da nossa posição diante de Cristo Jesus, e esta paz, ela invade o nosso coração.
que nós possamos viver firmemente na graça, na esperança e na fé em Jesus Cristo. Lembre-se que se Ele fechar uma porta na nossa vida, ninguém poderá abri-la. Mas se Ele abrir uma porta, ninguém poderá fechá-la. Felizes são aqueles que ouvem a palavra, que aguardam e sobretudo a praticam. Amém. Como resposta de fé à pregação que nós ouvimos, eu convido para que juntos nós confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são puros, iluminam os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Oremos. Obrigada, Senhor Deus, porque mais uma vez Tu viestes até nós e nos serviste com a Tua santa palavra. Obrigada, Deus, porque nós sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores, pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Obrigada, ó Deus, porque nós sabemos que Tu estás conosco em todo o tempo, também no tempo de sofrimento. Obrigada, ó Deus, porque nós podemos clamar que Tu venhas até nós, que o Teu reino se faça presente entre nós. E nós sabemos, Deus, que Tu estás ali, ali onde há amor, onde há compaixão, onde há toques de afeto. Obrigada, ó Deus, porque mesmo em meio a esse caos nós podemos Te sentir.
Obrigada porque Tu tens nos sustentado, Deus, dado tudo aquilo que nós precisamos para viver e tem nos dado em abundância. Obrigada porque Tu nos supres, ó Deus, com alimento físico, mas também com alimento espiritual. Dá com que, Deus, cada vez mais nós tenhamos sede e fome por aprender da Tua santa palavra. Que nós possamos, ó Deus, meditar na Tua santa palavra todos os dias e sermos preenchidos por ela. E termos as nossas forças e as nossas esperanças renovadas pelo meditar na Tua santa palavra. Queremos Te pedir, ó Deus, venha e nos fortalece nesse tempo difícil, ó Deus. Que Tu possas estar conosco, Deus. Esteja sobretudo, ó Pai, com as pessoas enfermas. Nós Te clamamos, Deus, pelas vidas das pessoas que estão deitadas em leitos de hospitais, Senhor. Que Tu possas estar com elas, também estar com os familiares dessas pessoas que estão doentes, ó Deus. Também queremos Te clamar, ó Senhor, pelas pessoas enlutadas. Te peço, ó Deus, de modo bem especial pela família da Celita Heinz, que Tu possas estar, ó Deus, com essa família que hoje sofre pela dor da perda, que Tu possas, ó Deus, consolar esses corações, na esperança, na certeza da ressurreição. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que um dia nós estaremos todos juntos nos céus, juntos de Ti, onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, mas tudo será feito novo e nós também seremos novos, Senhor, regenerados pela Tua graça, com um novo corpo incorruptível, Senhor, um corpo glorioso, a semelhança, ó Deus, da Tua glória. Obrigada porque Tu nos glorificarás e por isso nós Te agradecemos. Tudo mais, ó Deus, que está em nossos corações, nós também queremos colocar na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos não te deixará cair. Quem a Israel guardava não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está, nem de dia e nem de noite, sol ou lua ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Chegamos ao fim de mais um culto pela graça de Deus.
Que nós possamos também ter uma semana ricamente abençoada pelo nosso Deus, na certeza de que Ele está conosco em todo o tempo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, hoje e sempre. Amém.